chega, né? Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara do blog Destino Dela. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês das últimas séries que eu assisti. E gente, já faz um tempo que eu não assisto série, hein? Depois que eu me mudei pra última casa que eu morava, que era na outra fazenda lá, e lá não pegava internet, eu sofri muito com esse negócio de não assistir mais nada. Nem filme, nem série. Assim, assistia filme, mas não filme pela internet. Então assim, eu não tava atualizada dos filmes e das séries. Todo mundo falando das novas temporadas, das séries, das coisas, e eu assim... eu fiquei muito por fora das coisas. Então eu vou falar pra vocês das últimas séries que eu assisti até então, né? Até o ano retrasado, porque ano passado eu não assisti nada e graças a Deus agora eu tenho internet de novo, posso me atualizar. Não tenho muito tempo sobrando, mas ainda dá pra, né, entrar num acordo ali com a Netflix. A primeira série que eu vou falar pra vocês é Elementary. Eu assisti Elementary já faz um tempinho já, mas foi uma das séries assim que eu peguei primeiro pra assistir, desde quando eu tenho Netflix. Tem 5 temporadas, né, na Netflix e tem mais uma temporada fora da Netflix e aí tem que assistir depois. Eu sou apaixonada por Elementary. Elementary é uma leitura contemporânea de Sherlock Holmes. Ele é uma nova versão, é uma releitura, né, que o Daniel não gosta. Olha pela cara dele de ranço. Mas eu gosto muito. O Watson é uma mulher, ela chama Joan Watson e tem o Sherlock Holmes e... a história basicamente se baseia no relacionamento dos dois, né, como algumas outras histórias do Sherlock Holmes e o do filme também. Mas na série, a Joan Watson era uma médica que saiu da habilitação dela como médica, né, depois que aconteceu algumas coisas lá. Ela saiu da habilitação dela como médica e começou a trabalhar com pacientes em reabilitação, né, ex-usuários. E coincidentemente, o Sherlock Holmes acabou se envolvendo com heroína, o que é muito estranho, né? A gente sabe que ele era adepto de algumas drogas, porque no livro, na história original, não é porque ele era meio doido e ele gostava de testar alguns tipos de medicamentos e ficar acordado por muitas horas, porque ele ficava resolvendo os crimes. Mas ele literalmente usa a heroína e ele tá em reabilitação, né? E a Joan Watson acaba sendo a madrinha de reabilitação dele. E é assim que ela se interessa pelo trabalho de Sherlock, porque ele trabalha voluntariamente, ele não ganha, ele não recebe pra trabalhar pra polícia de Nova York. Porque ele era de Londres e ele vem pra Nova York e começa a trabalhar pra polícia de Nova York. A história basicamente gira em torno disso. E aí tem as coisas que ele resolve, aparece Moriarty. Moriarty, por incrível que pareça, vocês vão descobrir quem é e vocês vão cair no chão, porque é uma coisa muito doida. Você fala, não é possível que eles fizeram isso. E fica bom. E fica... Eu particularmente gosto muito. O Daniel pode não gostar porque ele é velho e ele é adepto do original. Mas a releitura é muito boa. Só que, querendo ou não, tem o Sherlock Holmes tem uma personalidade um pouquinho mais vulnerável, eu acho, do que o personagem original. Você percebe que ele não é tão frio e tão calculista quanto no livro e quanto na outra série de Sherlock, e quanto também no filme de Sherlock Holmes. Ele é um pouquinho mais vulnerável e o relacionamento dele com a Watson, que é a amizade dos dois, que demonstra essa vulnerabilidade dele, que é também a única pessoa com quem ele tem vulnerabilidade, e o Moriarty. E vocês vão descobrir o porquê ao longo da série, quando vocês decidirem assistir, porque eu sei que muita gente não conhece a série Elementary e é uma série muito boa, então indico muito, assistam. A próxima série que eu assisti inteira, ela tem só 2 temporadas, parece que tem previsão pra próxima, mas eu não sei se realmente vai sair, que é a série Scream. Scream é uma série de suspense. É uma série de suspense, uma série de terror. E tem o serial killer. A personagem principal é a Emma. A Emma é uma adolescente, tem alguns adolescentes na história. É basicamente aquele clichê dos adolescentes, tem um grupo de adolescentes, e aí o serial killer fica perseguindo esse grupo de adolescentes até eles conseguirem descobrir quem é o serial killer. Mas, gente, eu fiquei em dúvida. Tão em dúvida, eu falei, não é esse. Daqui a pouco eu tava, não é aquele ali. Não, peraí, pera, eu acho que é aquele lá. Ah, não sei mais o que é, desisto de descobrir, deixa acontecer, naturalmente. Gente, é sério,
Eu ficava muito assim, gente, pera, não sei quem que é. Eu acho que é esse. É uma série muito boa, é uma série assim, bem clichê de suspense, que nem eu falei pra vocês, mas eu gostei bastante de Scream, até vocês descobrirem quem é realmente o serial killer, quem é o assassino, e o enredo da história até que é bem legal. Assim, é um clichê, mas acontecem umas coisas assim, bem... umas mortes bem assim, não tão normal quanto as outras mortes, e tem um suspense mais suspense. E o enredo da história é muito bom, porque é uma história assim, não é que nem aquela história do Jason, por exemplo, que mata e mal tem suspense, assim, sabe? Aquela morte bem a sangue tão frio, assim. Tem um suspense e as coisas vão se complementando, eu achei. Eu não gosto muito de história que não se complementa, que não tem segmento nos outros episódios e que fica coisa faltando, assim. Eu reparo muito nessas coisas e eu acho que a história em si, ela é muito, assim, o enredo da história, ele é muito bom. Tem gente que vai achar que é uma bela de uma merda, que é muito ruim. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas já falei, né? Tem gente que vai achar que a história, assim, é péssima, é muito ruim. Mas eu particularmente gostei pra uma história de terror, pra um seriado de terror. E tem 2 temporadas, e tem a segunda temporada, ela meio que se linka com a primeira, mas é uma história separada. Assim, tem uma conexão, mas são 2 histórias se passam em lugares diferentes. A próxima série, né? A história aqui, eu tô ligada nos livros ainda. A próxima série é Dark. Dark é uma série doida, gente. Doida. Por quê? Eu comecei a assistir Dark e falei, vamos assistir Dark, já que tá aqui, todo mundo tá assistindo. Na verdade, assim, no geral, eu não vi muita gente falando sobre a série Dark. Eu vi algumas pessoas falando sobre ela, algumas críticas, e vi também pessoas no Twitter falando bastante sobre ela. Que eu não tweeto, mas eu entro no Twitter. E aí eu vi um monte de gente falando, gente, Dark é um negócio louco, pelo amor de Deus, eu tô ficando doida. E eu percebi que não era uma série de suspense normal, era diferente. Eu falei, bom, vou assistir, né, porque deve ser boa. E comecei a assistir Dark. Gente, enquanto eu não terminei aquilo, eu não parei, eu não conseguia parar de assistir aquilo, de pensar naquilo. E é uma série assim, tem um suspense, é uma série que nem o nome Dark, é uma série bem dark, bem obscura, não tem humor, é uma série sufocante, que você fica o tempo inteiro desesperado, nervoso, assim, eu não sei explicar a sensação que dá, mas é mais ou menos a sensação de sufoco, assim, de... Nossa, meu Deus! Mas a série se baseia num looping temporal que fica acontecendo entre 2019, 1953 e 1969, se eu não me engano, são essas datas. Você tem que entender, você vai provavelmente pegar um papel, eu não tô brincando, você vai provavelmente pegar um papel e ficar escrevendo assim e linkando os personagens com as datas, porque a história, ela se passa entre esses 3 tempos ao mesmo tempo. Então, você vai perceber que um personagem, por exemplo, que em 2019 ele tem o rosto machucado, um cara que voltou no tempo de 2019 para 1969, bateu no menino, bagaçou a cara dele, e de repente em 2019 um outro cara tem o rosto amassado, mas por um cara que voltou no tempo. Então quer dizer que, peraí, isso aqui já aconteceu? Sabe? É um negócio assim bem doido. Então você provavelmente vai se pegando papel e riscando assim, fazendo... Sabe aquele negócio de criminalística que você põe as fotos das pessoas assim e coloca as notícias e começa a puxar umas linhas vermelhas? É isso aí que você vai fazer. Porque muita coisa pra entender ao mesmo tempo. Dark é uma história que se passa entre 6, é uma história que volta no tempo. E no final da última temporada, ele vai pro futuro, que é o único momento da série que vai pro futuro. O personagem principal, ele se chama Jonas. O Jonas, o pai dele se mata, ele se mata enforcado, e a família dele acha ele. E eles vão tentar descobrir o porquê que o pai dele fez isso. Ele fica muito na bad, ele fica muito chateado. E a partir desse momento ele começa a ler algumas coisas que o pai dele tinha deixado escrita, a perceber algumas coisas que estão acontecendo, e também a entrar numa toca, um buraco que tem, assim, no fundo de uma usina nuclear, se eu não me engano. E ele entra lá dentro e é aí nesse momento que ele sai na outra linha do tempo. E aí várias coisas começam a acontecer. E tem um padre, gente, que é um padre bem lazarento. Gente, aquele padre lá, ele me deixa nervosa. Porque não é de Deus não, aquele negócio. Eu não sei se ele é... Eu acho que ele é padre, realmente. Eu não sei se ele é padre ou é pastor. Creio eu que seja pastor, aqui nos Estados Unidos não tem muito costume de padre. Eu acho que ele é pastor. Ele é um dos personagens principais, ele é o foco, um dos focos da série. Ele é o vilão da série.
E lá na série vai explicar, tipo, tudo certinho, mas a história principal é essa. O João, o pai dele, se mata e ele começa a descobrir o porquê o pai dele se mata e como que essas linhas temporais surgiram e o que isso afeta na vida de cada um. O filho de um desses caras que eu falei que ele bate numa criança lá em 1969, que ele bate muito no menino, ele acha que esse cara é quem vai sumir com o filho dele. Então ele quer matar esse menino lá naquele ano pra em 2019 o filho dele não sumir. Sabe uma coisa assim? Quando ele percebe que ele tá naquele ano. Na verdade, o que aconteceu do filho dele sumir é que realmente o filho dele tinha que sumir. Você percebe que o looping temporal, ele tem um sentido, e se essas coisas não acontecerem, muda o futuro. Mas é um negócio assim, muda o passado e depois acaba mudando o futuro, e é um negócio bem doido. Mas é muito legal a série. Eu terminei a série e fiquei... quê? Eu tive que assistir 2 vezes, gente. Eu assisti 2 vezes a série pra poder entender. Mas vai por mim, indico assim, ó. Sim. Sério, assistam. Cero, assista. Ela é muito boa, tem uma temporada só, vai sair a 2ª temporada. Por hora não tem previsão, eu acho, porque eu ainda não vi nenhum spoiler de previsão. Preciso checar, mas se alguém souber, me avisa, porque eu quero saber se tiver previsão da próxima temporada. A próxima é uma série, assim, bem clichê, que ela já tem faz um bom tempinho. Tem na Netflix também, e eu comecei a assistir ela na MTV. É a série The Vampire Diaries, que é O Diário de um Vampiro. É uma série, assim, romancezinho, bem água com açúcar. Bem assim, é série de vampiro. Óbvio, Diário de um Vampiro. Não, é série de lobisomem. Ela gira em torno da história da Helena. Da Helena, do Damon e do Stefan. Dos 3. Eles são tipo um triângulo amoroso, mas a história principal gira em torno da Helena, que ela é uma duplicata. Uma duplicata que ela é idêntica a uma vampira que nasceu, sei lá, há 100 mil anos, sei lá, não, há 100 mil anos não, há uns 100 anos, uns 700 anos que ela tem, mais ou menos, a Catherine, e gira em torno do romance e das tramas da vida deles. E aí nessa série tem bruxas, tem vampiros, e também tem entre meio essas situações de vampiro, bruxa e magia, como eles lidam com as coisas da vida como adolescentes mesmo, porque a Helena ela ainda é adolescente, e aí ela se apaixona por um vampiro, que é o Stefan, e que ele se apaixona pela Catherine há anos atrás, e depois ela acaba se apaixonando pelo Damon, e os dois acabam tendo um romance também. É um triângulo amoroso entre eles. E aí, eu não lembro agora o que acontece no final da série, que já faz um tempinho que eu assisti. Mas, durante a série, é isso aí que vai acontecer. Vai aparecer brotar personagem do chão, que são 8 temporadas. Mas a história principal gira em torno dos 3, gira em torno das tramas da vida deles, da Helena. E todo mundo morre e se ressuscita naquela série 300 vezes. Mentira, não é 300 vezes, mas várias vezes as pessoas morrem e ressuscitam. Eu gosto bastante daquela série porque eu adoro romance, gente. Eu amo clichê. Eu tenho um problema sério com clichê. Adoro clichê. Principalmente se for de série assim, adolescente. E todo mundo é bonito naquela série, tá, gente? O padrasto da menina é bonito, o namorado tio dela é bonito, todo mundo é bonito. A pessoa tem 50 anos e é bonita. Não sei qual que é o problema daquela série, mas todo mundo é bonito. É tipo Teen Wolf, só que de vampiro. E é basicamente isso, gente. Assim, vai acontecendo as coisas ao longo dos episódios. Não tem uma história, assim, um foco que nem eu falei sobre Dark, um foco como se fosse o Elementary, que ele vai resolvendo os mistérios e que gira em torno do relacionamento dele com a Watson. O que acontece mesmo na série do Diário de Vampiro é que ela se envolve com um vampiro e aí ela começa a ter que lidar com as consequências sobre isso. Porque ela é humana e depois começa a acontecer um monte de coisa. Vem um cara que ele chama Klaus pra série e ele é infernal, ele é insuportável. E depois você começa a gostar dele. Não faz sentido nenhum isso. Mas você vai entender quando você assistir a série, se você já não assistiu. Se você assistiu, vem comigo e deixa aqui nos comentários o porquê que você também ama Diário de Vampiro. Porque pra assistir você tem que gostar. Senão você não assiste nem a primeira temporada. Mas basicamente sobre essa série é isso. Não tem muito o que falar em torno do relacionamento dos três. A próxima série é Riverdale. Essa aqui é clichê. Clichê não. É uma coisa que todo mundo já assistiu. Dark eu sei que o pessoal assistiu menos. Mas Riverdale e a próxima depois de Riverdale, Stranger Things, que todo mundo também já assistiu. Mas foi uma série que, assim, quando saiu eu falei, não, eu preciso assistir, porque tá todo mundo falando dessa série. Mas quando saiu e eu li o enredo da história, eu já fiquei interessada. O personagem principal é o Archie, que pra mim não é o personagem principal. O personagem principal, assim, eu não vejo como personagem principal, porque
Quem conta a história, quem narra a história é o Jughead. Boa parte da história é o Jughead que narra. O Jughead é um jornalista da escola, um rapazinho que trabalha como jornalista. Então ele tá escrevendo sobre o que aconteceu. O menino morre, ele morre no rio, e aí a escola inteira fica muito bad com isso. E eu lembro também que eles acham que ele é assassinado. Até então, porque a irmã dele não conta que os dois estavam fugindo, né? Fugindo pra ninguém, então eles acham que ele é assassinado. Depois isso cai por terra e eles descobrem que eles estavam fugindo, mas tem um porém. Ele realmente foi assassinado. E pra descobrir quem foi que assassinou o menino. E é aí que entra toda a trama da história, que gira em torno disso, pra descobrir como esse mistério de como o menino foi assassinado. E quem acaba descobrindo isso não foi nem a polícia, nem ninguém, foram os próprios adolescentes, que a série gira em torno da vida dos adolescentes, das tramas da vida deles, dos dramas e todas as situações, mas com um enfoque na morte desse rapaz e nesse mistério de quem foi que matou o menino. E todo mundo passa a ser suspeito, meio que suspeito. Cada hora tem um suspeito diferente. E entre esses suspeitos, entre essas situações, várias coisas começam a se revelar sobre as famílias, sobre os pais dos adolescentes, sobre o relacionamento entre eles, porque é uma cidade pequena, meio que quase todo mundo se conhece. E tem umas histórias assim entre as famílias que os adolescentes até então não sabiam, e eles começam a tomar parte dessas histórias e meio que entender o porquê que isso afeta tanto o relacionamento deles uns com os outros. E é bem interessante a história. Traz assim, aborda assuntos bem legais assim. Eu gosto bastante de histórias que tem que descobrir o mistério de quem matou alguém, porque assim, eu sou a louca do CSI, né, gente? Eu adoro CSI, o Miami, CSI Nova York, CSI tudo, investigação criminal. Então tudo que tem, tipo, um assassinato e um mistério, as pessoas estão tentando descobrir como, quando e onde e quem foi, eu fico super interessada, fico super intrigada pra saber quem foi o responsável. Principalmente quando, assim, traz muita dúvida e você não faz ideia de quem foi, sabe? Você fala, caraca, eu tô suspeitando de 5 pessoas, tem 6 na série, vai errado isso aqui. Eu gosto bastante desse tom de mistério. É uma história, assim, que tem um tomzinho de suspense, mas misturado com drama, com adolescência e tem também umas comédias no meio ali, uma ironia. Eu acho bem interessante, acho bem legal, assim. Não é uma história de mistério pesada. É uma história adolescente até legal, assim, ó. É uma série que eu gostei bastante, que eu indico muito pra quem gosta de séries desse tipo, sabe? E sabe como é que foi que eu comecei a assistir essa série? Junto com o meu pai. Tem pai melhor que esse? Não tem pai melhor que esse. Pai que assiste série de suspense, criminal, com a gente, adolescente ainda, é o melhor de todos. Meu pai é o melhor de todos. Então se o meu pai gostou da série, então provavelmente você também vai gostar. A próxima que eu falei pra vocês é Stranger Things. Provavelmente todo mundo já assistiu Stranger Things, mas eu vou dar um resumo sobre o que é. A história se passa também nos anos 80, né? Tem muita referência naquela história, naquela série. Meu, aquela série tem umas referências muito boas. Vocês vão ver quando vocês assistirem. Se você também já não assistiu, se você já assistiu, dá a sua opinião aqui no comentário sobre as séries. O que você achou e quais referências você mais gostava. É uma série de ficção científica, série de fantasia. Tem um submundo, tem um outro lado. E a personagem principal da série é a Eleven. A Eleven, ela tem poderes, ela tem poder de telecinese, ela tem poder de telecinese e ela também consegue se teleportar para esse segundo plano, para esse segundo mundo. É um mundo invertido, ela tem um superpoder de conseguir entrar nesse mundo invertido. E nesse mundo invertido tem um monstro, tem um bicho. É um bicho principal, mas tem outros tipos de animais lá naquele mundo invertido. O plano invertido é muito parecido com o nosso que a gente vive aqui, só que ele é todo gosmento, tem uns negócios estranhos, é tudo obscuro. Mas é exatamente, por exemplo, se o meu armário estiver aqui, no mundo invertido ele vai estar aqui, entendeu? Só que vazio, é um vazio, não tem nada lá. E é tudo grudento, gosmento e com umas luzes esquisitas, porque é como se o mundo invertido tivesse vida própria. E também é tudo obscuro. E a Eleven tem o superpoder de se teleportar pra lá, de ter contato com o submundo. Começa a série assim, o Will, ele some, que é um dos 4 menininhos, que é o Dustin, o Will, o Lucas, e eu só esqueci o nome de um dos principais, que agora eu vou lembrar o nome dele. Eu sei que são os 4 meninos. E aí o Will, ele some.
e eles ficam preocupados e tentando achar e tentando procurar, e os menininhos são assim, super independentes. Você vê os meninos andando pra lá e pra cá totalmente sozinhos. Eu fico, gente, quando eu tinha 12 anos, minha mãe deixava nem sair na rua. Esses meninos ficam procurando o outro que sumiu na rua à noite de bicicleta. Então tá, né? Mas o Will, ele some e os meninos tentam descobrir onde ele tá. E aí, do nada, a Eleven aparece. A Eleven, ela é criada em laboratório. Ela é os poderes dela. E depois, na segunda temporada, eles vão descobrir que ela não é a única. Então é uma história super interessante. Eu nunca tinha visto nada parecido com esse tipo de história, assim, com as referências, com o tipo de história. E ainda é engraçado que no começo da série ele joga um jogo de RPG que tem o Demogorgon também, e ele chama Mundo Invertido. E eu achei isso uma referência muito assim. A hora que começou a série e depois esse Demogorgon apareceu, eu falei, gente, que referência doida. Será que o jogo de tabuleiro... Porque no jogo de tabuleiro o Will perde. E depois que ele perde, ele some. É muito... Eu linkei essa referência. Mas teve gente que não reparou nisso, mas eu reparei. E eu achei que tem alguma coisa a ver. Mas, né, pode ser que não tenha. Pode ser coisa da minha cabeça. A série gira em torno disso aí, então. Eles tentam achar o Will, tentam descobrir onde ele tá. A Eleven ajuda eles, porque ela aparece justamente depois que o Will some. E ela tem tudo a ver com o Mundo Invertido. E o Will some por causa do Mundo Invertido. Então é uma série muito, muito, muito boa. Muito. Por ser uma série adolescente, uma série com crianças, eu achei uma série ótima. Na hora que eu comecei a assistir, eu não dei tanto pra ela e me impressionei muito. Demais. E eu sou a doida da ficção científica, histórias com fantasia. Então, sou suspeita pra falar. E a última é 13 Reasons Why, que é os 13 porquês. Eu não gosto muito da tradução, os 13 porquês, eu acho que fica meio esquisito, né? Mas os 13 porquês, eles se baseiam numa série sobre depressão e sobre suicídio, né? Que não é muito legal falar sobre isso. Mas é um assunto abordado na série. Eu achei muito interessante, eu quis muito assistir desde quando a série saiu, então quando lançou, eu já assisti, foi a primeira temporada, depois de Elementary foi a primeira coisa que eu assisti. E eu gostei bastante de 13 Reasons Why, mas querendo ou não, ela é um pouco de um gatilho pra quem já tem depressão, então assim, tem essa questão de tomar cuidado para poder assistir. Eu achei bem interessante os assuntos abordados e as coisas abordadas na série. Em como, assim, os 13 porquês fala da história da Hannah, que ela se mata, ela se suicida e deixa 13 fitas pro Clay, o melhor amigo dela. Na verdade, não deixa com o Clay, ele deixa com outro rapaz, que eu esqueço o nome dele toda vez. Deixa com ele e ele entrega na porta da casa do Clay, mas o Clay não sabe que é ele que entregou. E o Clay começa a ouvir essas fitas. O Clay cai, ele já tá chateado, então ele cai numa bad, muito bad, e ele começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. E aí esses 13 porquês, que são os outros personagens, que são os porquês, são pessoas. E essas outras pessoas, esses outros adolescentes começam a aparecer depois. E depois também começa a aparecer um pouco da história deles, do porquê que eles são assim. Todo o reflexo da criação da pessoa e da personalidade dela na vida dela, assim, no caráter, nas coisas, em quem ela é. Assim, é uma série bem interessante, eu gostei bastante, eu indico muito pra quem gosta de séries desse tipo, com reflexões e com questões, assim, um pouquinho maiores, que trazem, como é que fala? Uma mensagem, assim, e algo do tipo. Eu achei bem legal. Só que eu achei, assim, bem pesada. Principalmente a cena do suicídio, que eu achei que não fosse ter a cena do suicídio dela, mas teve a cena do suicídio dela. E, nossa senhora. Eu acho que, assim, a cena do suicídio dela nem foi tão pesada pra mim quanto a cena da mãe dela chegando. Que a mãe dela abre a porta e a mãe dela vê. Gente, nossa, é desesperador. Desesperador. Mas eu gostei da série, eu achei interessante, assim, não que eu gostei da série, eu achei a série interessante. Não assisti a segunda temporada, tem a segunda temporada, eu não consegui assistir, porque, né, problemas de internet. Não assisti, quero assistir muito a segunda temporada, o pessoal falou, teve uma crítica aí, o pessoal falou que não foi muito boa, mas ainda assim eu quero assistir pra tirar as minhas próprias conclusões. Mas indico todas essas séries que eu assisti, só essa última que é bom tomar um cuidado aí se você tem algum gatilho, se você já tem alguma propensão à depressão e à ansiedade, a qualquer coisa do tipo, porque é um pouquinho pesada a mesma série. E gira em torno desses 13 porquês. E aí ela sofre um tipo de abuso, sabe? É bem pesadinho, sério. Essas são todas as séries que eu assisti. Foram as últimas séries que eu assisti. Foi essa listinha, que é Scream, Dark, Elementary, The Vampire Diaries, Stranger Things, Riverdale e, por último,
30 Reasons Why, que não é essa a ordem que eu assisti, mas foram as últimas séries que eu assisti. Graças a Deus minha internet voltou, espero assistir mais séries. E se vocês quiserem, deixe indicação aqui no canal, nos comentários, sobre as séries que vocês já assistiram, que vocês gostaram bastante e que acham que eu deveria assistir. E se quiser, manda no meu Instagram também, no inbox, que eu estou aceitando também sugestões, ok? Então, por hoje é só. Essas são as indicações que eu tinha pra fazer pra vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui se você gostou desse vídeo e de ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like, gente, porque é importante pra eu saber se vocês estão gostando dos vídeos. E o sininho de notificações é só pra vocês ficarem por dentro mesmo, toda vez que um vídeo sair, vocês receberem a notificação, ok? Porque às vezes o YouTube acaba não entregando. Por hoje é só, e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.